é pouco para isso, mas pelo menos a gente coloca aqui algumas questões e agora escolhemos um estudo de caso para passar para vocês, para mostrar um pouco alguns erros e acertos. Infelizmente, a gente aprende com alguns erros, e nesse caso foi erro de outros, e daí veio uma equipe para consertar. E é interessante ver exemplos, porque muitas vezes você pode também se inspirar nas soluções dadas por outras equipes, pessoas de outras faces do trabalho, não especificamente do seu, porque às vezes a gente tem um melhor olhar ou perspectiva, entendendo o trabalho e a dinâmica, considerando outras áreas, né? Então, vamos lá. Eu vou tentar resumir então aqui, como num exemplo, o que foi colocado pelo Millar. Essa coleção foi coletado, né? O conjunto foi formado na Itália, a partir de fragmentos de filmes cinematográficos de nitrato, com base, né, o suporte em nitrato de celulose, e onde tinha uma prática de retirar os nitratos da coleção por causa da ameaça de perder a coleção toda devido ao risco de combustão, de fogo. E era o que se podia fazer no momento, né, que estava se vivendo o drama do nitrato. Então, ao dispersar essa coleção, ao descartar esses riquíssimos materiais e testemunhos de uma época incrível do cinema, infelizmente, os filmes foram descartados, mas felizmente o historiador resolveu ter, digamos, a coragem de cortar os rolos de filme em pedacinhos e guardar em envelopes fragmentos, pedacinhos mesmos de um fotograma, 2, 3, até 4 fotogramas, do que ele acreditava ser espécimes belíssimas para a posteridade. Acho que ele acertou bem no que ele fez, diante o drama que estava diante dele, e ele recortou isso, colocou em envelopinhos, e dava para ver que são os envelopes que ele tinha à mão, ali na gaveta, vários tipos de envelope, de qualquer qualidade. E foi escrevendo o que ele conseguia escrever daquela produção cinematográfica. Esse material foi levado para uma outra instituição cultural, que durante anos deixou essa coleção nessas gavetas que vocês estão vendo aqui. E, digamos, basicamente em caixas de natureza, sem nenhuma preocupação na qualidade do papelão ou do papel. Aqui tem um detalhe maior do que era essa massa de envelopes de todo tipo, escrito com canetas de diversos tipos, e um pouco mais da catalogação e do cuidado que ele teve de colocar, por exemplo, aqui ele dobrou o envelope, aqui em 3 partes, e escreveu sobre o que tinha informação sobre um filme, sobre o outro filme, né? Eu queria chamar a atenção para a importância de quando a gente tem diante da gente o desafio de decupar, de organizar, conservar uma coleção que chega para a gente numa caixa ou em caixas ou em containers, com uma cara de aqui tem problema, que difícil, como é que alguém fez isso? Tem que ter muito cuidado, porque ali pode ter as informações mais preciosas que tem. Então não descartem nada. A gente tem que anotar tudo que tem e, melhor ainda, numa documentação fotográfica. Aqui é um pouco da riqueza do material. Eram filmes tanto com tingimento à mão, né? Aqui é a Joana d'Arc do Dreyer, esse pedacinho aqui, e que era pintado à mão, o fogo que foi colocado nela. Aqui são filmes tingidos da Gaumont, né? Se comprava o filme com essa cor,
porque não tinha filme colorido. Então aqui é tudo filme com prata, né, processamento preto e branco, a base que é colorida. Então realmente é uma coleção super rica. E aqui o que a gente pode chamar de uma incrível boa intenção e de um resultado péssimo. Então, se por um lado o Millar falou que o poliéster é um dos materiais mais top de linha, né, consagrados e de boa qualidade, sobretudo, para um arquivamento, porque ele tem... Hã? Bom, ele não respira, mas ele, em termos de transparência, de apresentação, ele é incrível. Faz uma selagem perfeita, ou aceita dobradura, enfim. Porém, ele não deixa respirar. Esse material aqui ficou anos guardado naqueles envelopinhos, que a gente olha e vê e acha que é um serviço meio porquinho, e um serviço bonitinho aqui nas envelopes de poliéster. Esse daqui, por algum motivo, não respirou e derreteu toda a imagem. Esse daqui ficou um pouco melhor e esse aqui ficou num outro envelope e ficou de uma maneira melhor. Quer dizer, não dá para explicar. Quer dizer, a explicação é que os fragmentos que derreteram estavam num estágio de decomposição maior e ficaram restritos a um ambiente que não pôde liberar o ácido nítrico que estava querendo ser expelido da base, da deterioração da base. Mas ficou tudo sem climatização. Talvez se tivesse uma climatização até melhoraria esse nível de deterioração. Aqueles envelopes, aquelas tiras de poliéster foram colocadas nesse tipo de envelope aqui, que é um envelope de boa qualidade. Então, o envelope e o poliéster de ótima qualidade gastaram bastante dinheiro aqui e, no entanto, esse envelope não fez não salvou o material, porque a deterioração ficou restrita a um envelope de poliéster. Então, na verdade, o trabalho começou a partir do que eu apresentei agora, onde o primeiro ato foi fazer um levantamento do que se tinha. Porque para pensar num projeto maior, é sempre importante, antes de começar, de uma maneira com o peito aberto, com toda a vontade possível de melhorar a coleção, é importante a gente fazer um planejamento. E esse planejamento vai do levantamento inicial do que você tem em mãos, o que você quer fazer com ele, como é que vai ser a embalagem, toda a arquitetura da embalagem. Os materiais em contato direto, secundários, caixas intermediárias, o mobiliário e a climatização. Então, muitas vezes você pode não colocar os melhores materiais e usar o seu recurso para a climatização, que é o mais importante. Então, muitas vezes o material pode até ser de segunda linha, mas se você conseguir deixar a climatização de uma maneira estável e abaixo de 60% de umidade relativa, por exemplo, que é onde, a partir daí para cima, começa a germinação de fungos, micro-organismos, a gente já está bem ok em termos de preservação, para falar o mínimo, né? Então, teve esse levantamento inicial, onde 1/3 já tinha sofrido a primeira intervenção, que é a caixa da direita, com aqueles envelopes e com poliéster, que ficou claro que tinha que se mudar essa estrutura de embalagem, e 2/3 as caixas de cá, do meio e da esquerda, onde tem os envelopes originais. Então a ideia foi, depois de muita pesquisa, partir para o papel. E, infelizmente aqui não vai dar para vocês verem, mas aqui tem uma marca d'água no papel, aqui, onde mostra que é um papel que tem na confecção dele, na fabricação, moléculas, partículas, como explicou o Millar, para sequestrar qualquer tipo de liberação de gás, nesse caso ácido nítrico, fruto da deterioração do nitrato. E se for pertinente, dali um tempo, a ideia era trocar essa embalagem de papel.
né? E claro que o material foi digitalizado antes de ser arquivado definitivamente no papel. Toda a informação original veio para cá, de forma que se o envelope for dobrado, fica o título e a quantidade de fragmentos, 2 de um conjunto de 29. E a documentação, a informação de catalogação vem aqui dentro do envelope, também tudo feito em grafite. Opa. Mesmo quando era muito, consumia muito tempo, a informação era transcrita de modo a usar parênteses, colchetes, o que era entendível, compreendi do que foi escrito aqui, que às vezes o manuscrito desse professor, e já de muita idade também, era um pouco difícil de compreender, muitas vezes em italiano, outras vezes em alemão. Depois o material foi escaneado, o escaneamento foi feito em lotes, por título, para ser criada uma base de dados, de uma maneira bem simples também, porque muitas vezes é nessa hora que acho que o conservador e a TI se estranham um pouco, acho que vocês devem já ter passado por aí, porque não precisa ser uma base de dados maravilhosa, 100%. Claro que esse é o objetivo final, mas como a gente está falando de realidade aqui, muitas vezes o objetivo final vai ser atingido daqui a alguns anos. Então, para começar o trabalho, acho que é importante não perder o pique, não perder a informação e dar acesso. Então, acho que toda a preservação ela é feita com o objetivo de dar acesso, mantendo a coleção bem conservada. Assim, junto com o trabalho de conservação, de troca de embalagem, de organização dessa arquitetura toda, também foi pensado como dar acesso ao público num material tão rico assim. Então foi feito o escaneamento do material, depois ele foi embalado, colocado parte da arquitetura essa caixinha. Então fizemos um contato com vários fabricantes e achamos, por fim, um interessado em fazer uma caixa personalizada para o projeto. Cada slotzinho desse continha um número de fragmentos que era possível retirar sem que caísse tudo. Alguns davam para um filme todo, outros eram entremeados com uma fichinha para falar aqui, ó, o nome do título, no próprio slot. Então foram algumas caixas e de papel neutro, cartão neutro, tudo aqui é papel de ótima qualidade, livre de ácidos, das melhores condições descritas pelo Millar. E com certeza esse material já foi concebido, todo o projeto, pensando em ficar numa estante metálica e numa área climatizada para esse tipo de material. Aqui foi a base de dados, a gente usou na época um programa FileMaker, e os campos foram os campos que tinham no descritivo inicial. Título, ano de produção, qual o título que saiu na original e os traduzidos, quantos fragmentos por título, qual o número do envelope inicial. Uma coisa que intrigou muito foi por que usava aquele número, não tinha sequência, não tinha nada. No entanto, era importantíssimo guardar esse número, porque talvez ao final do projeto ele fizesse sentido. E se não fizesse, ele estava ali, mas um dia ia fazer sentido. E na base de dados, o que foi legal é que a gente colocou a imagem. Então tem toda a informação mais a imagem. E se ele era colorido à mão, se ele tinha máscara, se era preto e branco sozinho, enfim. Que era aí que começou, a pesquisa começou por aí. E daí se desdobrou em outras faces do projeto. E na base de dados você pode ver, foi escaneado também o envelope original. Então aqui é o manuscrito do professor Davide Turconi e os fragmentos que estavam contidos nesse envelope aqui.
e aqui eram todos os títulos que iam sendo incorporados. E também se podia dar um aumento no fragmento, para ver a imagem. Felizmente, então aqui é um exemplo de um filme que tinha vários tipos de processamentos para dar o colorido para o filme. Né? Esse projeto foi um projeto que, para ele ser executado até o fim, passou por foram várias equipes que trabalharam, e hoje ele está disponível na internet e é fruto de pesquisa de muita gente que estuda a época do cinema silencioso, e tanto da parte da técnica quanto a estética e a formação dessa coleção. Então, na verdade, aqui a gente reuniu um conjunto de fatores importantes para se pensar na formação de uma coleção bem conservada e digitalizada com acesso ao público. Acho que é um exemplo legal para mostrar que dá para mudar, mesmo que você encontre o percalço de que já colocaram a mão, já fizeram besteira no começo, mas vamos refazer e dar acesso. Acho que essa é a palavra de ordem da preservação. Não adianta preservar, guardar o filme às 7 chaves, a fotografia, a fita e o áudio, fica bem conservado, mas também ninguém vê, ninguém ouve, ninguém desfruta, ninguém estuda e tudo mais. Então acho que tem que dar acesso. E tem que ser responsável no acesso. Não pode querer servir aos pesquisadores de forma irresponsável e danificar os materiais, né? Acho que então, por isso que esses parâmetros são tão importantes e por isso que cada um tem que ter a sua solução. Muitas vezes os arquivos têm dificuldades, a gente vai abordar isso um pouquinho mais quando falar da digitalização, e tem dificuldade de pessoal, de recursos, da arquitetura, da manutenção, se o projeto vai ser autossustentável ou não. Porém, acho que é importante nós, profissionais dessa área, termos um momento de convencimento, né? Uma força para convencer qual vai ser o produto final, quão importante vai ser para a instituição, atravessar os processos e as dificuldades políticas. Então, todo mundo tem esses problemas. Não adianta chorar, não é privilégio de uma instituição ou de outra, mas é difícil? É difícil. É caro? É caro. Mas acho que quanto mais a gente formar uma massa para poder se organizar, trazer recomendações, normas e ter uma ajuda de parceiros, e passando tecnologia para o outro, e soluções, né? Acho que isso é muito interessante. Acho que a gente tem que fazer mais encontros e mostrar a solução um para o outro e acho que essa solidariedade ajuda a parceria para poder chegar nos projetos que aqui no Brasil nós vivemos num clima tropical e a climatização sendo o grande personagem da preservação, a gente sabe que precisa de preservação. A gente, em São Paulo, por exemplo, a maior parte do tempo, se você vê a média anual, é mais que 70%. É muito úmido. Então, talvez seja mais importante cuidar da umidade, deixar até um pouquinho mais quente do que se descreve na norma, mas manter o material livre de fungos, o nosso grande inimigo, que é o reino dos fungos. Então, isso... A gente só tem, acho que, um alento para a parte analógica do nosso dia, que é a parte na preservação analógica. A gente pode arrumar direitinho, guardar bem guardado, deixar no ar-condicionado e, entre aspas, esquecer um pouco. Está lá, bem cuidado. Agora, a gente, quando entrar na digitalização, vai ver que deixar bem guardado não é o caso. A gente vai ter sempre que voltar ao material e fazer atualizações, né? Então,
nem tudo está perdido na área analógica. Daqui a pouco a gente vem com mais desastres e riscos.